Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no nosso canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema desse trimestre é Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Adversidade Traz Maturidade. A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta já sinalizava esta realidade enquanto disse: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Somente quem tem essa esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. Na verdade, a despeito de todo o sofrimento que nós temos ou podemos passar, nós não somos como os demais seres humanos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que reconheceram o sacrifício de Jesus, têm nele uma esperança. Por isso, ele não é abalado, porque ele sabe quem ele serve. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da missão. Isso aqui é muito interessante destacar, porque às vezes a pessoa pensa, por ela obedecer a palavra, por ela manter uma vida íntegra e reta, ela pensa que ela não vai passar por sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da experiência da vida humana. Todos passam por sofrimento, todos vivem dificuldades. E o apóstolo Paulo, que é um dos grandes pilares do cristianismo, mostra esse exemplo muito claro de que o fato de ser obediente não significa ou deixa isento de passar por situações e por privações. O próprio apóstolo Paulo descreve parte das suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica foi colocada em dúvida. Enfim, a lista dos seus sofrimentos é enorme. Quando eu olho para uma situação como essa, eu fico pensando para os teólogos de plantão desse século, do nosso tempo, que pregam contra a teologia do sofrimento, não é? Eu fico pensando o que esses caras, quando olham para textos como esse, o que eles pensam e como que eles conseguem interpretar. Porque se um homem que é colocado como um dos pilares do cristianismo, que está acima de qualquer capacidade de qualquer um desses pregadores do nosso tempo, sofre, como pois fica então a teologia que eles pregam que o crente não sofre? Então a gente pode perceber que há, na verdade, um disparate, não há uma concordância entre o que se prega nos dias atuais e o que a Bíblia expressa sobre a questão do sofrimento. Por exemplo, o registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de adversidade. Paulo foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento ele foi transferido para Cesareia, para Roma. Durante a viagem aconteceu uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído, os tripulantes e os passageiros quase morreram. Pensa, uma tragédia após a outra. Alguém poderia dizer assim, esse cara está precisando de um culto de libertação, né? Ou ele está precisando de tomar um banho, porque tem que livrar, é muita coisa acontecendo. Mas Paulo não entende dessa forma. Paulo ele olha e ele consegue perceber que diante de todas essas adversidades, a mão do Senhor está controlando a sua vida. Durante a crise do naufrágio, Paulo permanece calmo e pode ajudar as pessoas a superarem aquele momento. Olha, essa é a demonstração de que Paulo não é como os demais, que não tinham mais esperança, mas Paulo, ele confiava no Senhor que o chamou e que disse qual era o propósito da sua vida. Eu quero ler com vocês a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4,
e o versículos 16 até o 18. O texto diz assim, eu estou lendo a edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ok? Vamos ler? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo fala da leve e momentânea tribulação que não dá para comparar. É acima de toda comparação, tendo em vista aquilo que nós esperamos na glória. Ok? Vamos orar então? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos já por esse dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós e porque o Senhor tem sido a nossa esperança, Pai. Nos ajuda a compreender que o Senhor, a despeito de todo sofrimento, o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor nunca nos deixa só. Abençoa a pessoa que nos ouve nessa manhã ou nessa tarde. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa e que o Senhor possa renovar o seu entendimento e a sua compreensão, e não importando a luta que esteja enfrentando, que o Senhor nunca a abandonou, Pai. Abençoa-nos também para compreender essa lição. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Movido então pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente na sua promessa, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar da sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. A adversidade, então, tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente nós estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar nossas convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do evangelho que recebemos. É importante, então, destacar essa verdade, né? Que a adversidade demonstra a nossa capacidade, porque quando está tudo bem, quando alguém diz, quando o céu está de brigadeiro, né? E o mar está calmo, está tudo tranquilo, todo mundo serve a Deus, todo mundo honra a Deus, não é? Nem todos, né? Mas aqueles que se dizem cristãos fazem. Mas é no meio da adversidade, é no meio das provações, é que a gente vê de fato quem serve ou não ao Senhor. Há um provérbio anônimo que diz que somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente, né? Você não sabe o sabor do chá até que a água quente coloque e ela então começa a tirar o sabor daquela erva do chá, né? E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem poder para revelar de fato quem nós somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos um momento de crise. E assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos os nossos olhos firmes naquilo que está por vir para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Não é? Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo de adversidade por causa da pandemia do Covid-19 é uma demonstração clara disso. Enquanto muitas pessoas, as nações estão abaladas por causa desse minúsculo ser, né? Não consegue nem se ver aos olhos, é um vírus que abalou toda a sociedade, não é? Acabou abalando impérios, potências econômicas, e muita gente desesperada, muitos com medo da morte. Para nós, os cristãos, é uma demonstração onde que nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque os nossos olhos não estão voltados no aqui e agora, não ali à frente, no que vem pela frente, mas nos nossos olhos estão voltados na eternidade, nos céus,
Porque para nós há uma promessa feita por Jesus, que ele ia, mas voltaria para nos buscar. Então nós somos alimentados, nós somos guardados, nosso coração é guardado com essa esperança. Podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ok? Ponto 1. A adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidades aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. Isso é importante destacar. Numa época em que se prega a teologia do não sofrer, né? O crente não sofre, você é mais do que vencedor. Sim, nós somos mais do que vencedor em Cristo. Mas nós temos que ter em mente que a Bíblia fala que nós não estamos isentos da luta, da tribulação, de viver a dificuldade. Um exemplo claro isso é Hebreus capítulo 11, quando você lê a história dos heróis da fé. Você vê a história de gente que conquistou, mas depois a maior parte do texto do capítulo 11 é falando de gente que sofreu, que foi tentada, que foi cortada, que morreu a fio da espada, que viveu em cavernas. Mas a Bíblia fala que essas pessoas que sofreram em nome do Senhor, a Bíblia diz, o mundo não era digno de tê-los. Por quê? Porque a despeito do sofrimento que estavam experimentando, eles não abandonavam a sua fé no Senhor, a sua confiança, a sua esperança. E a Bíblia fala que eles tinham a esperança, a expectativa de uma cidade no céu, de uma pátria nos céus. Você entende? Essa esperança que eles tinham no Senhor faziam com que eles, a despeito do sofrimento, permaneciam inabaláveis diante do sofrimento. Não podemos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Essa é uma realidade universal. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Desde que Adão pecou e que o mal entrou no mundo, ele abriu as portas, na sua desobediência, para o sofrimento. Isso é inevitável. O sol, como diz a palavra, é para todos. Ele vem para o justo e para o injusto. Para o justo e para o injusto. Ninguém está livre de sofrimento. Por outro lado, padecemos a consequência de nossa escolha de servir ao Evangelho. E aprendemos com Paulo que, por amor a Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. É importante isso, porque tem gente que está sofrendo e culpa o Evangelho. Não, nós vamos estudar mais à frente que algumas questões que a gente sofre por causa de ações nossas. Mas a Bíblia fala que se a gente só fazendo bem, nós temos um galardão. Ok? Vamos ler aqui ainda. Olha o que está escrito em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Olha o que Jesus está dizendo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus, durante o seu ministério, ele disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele fala isso, ele nos adverte isso, para que nele nós tenhamos paz. É isso, a diferença em nós está essa. Porque não é que nós não vamos passar por momentos de dificuldades ou tribulações. Nós vamos passar, mas quando nós temos essa esperança e temos a certeza que o nosso Mestre, o nosso Senhor, já nos avisou isso, a gente já tem o quê? Paz. A gente vive tranquilidade. No ministério de Jesus, encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessar o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Eu fico sempre me perguntando sobre essa passagem de Mateus 14, e 23 a 33, dizendo assim, será que Jesus não sabia o que vinha pela frente? Mas mesmo assim ele manda os seus discípulos irem até lá. Olha que coisa interessante. Jesus fica aqui com a multidão, despedindo, e eles entram no barco. Jesus sobe ao monte, fica a noite toda orando, e é em plena madrugada que Jesus vai. E os discípulos estão lá no meio do mar.
sofrendo tribulações e a tempestade aumentando e eles temendo pavor. Mas a gente pergunta, será que Deus não sabia de tudo isso? Deixa eu lhe falar uma palavra para o seu coração. Deus conhece o sofrimento da sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece todas as circunstâncias que estão ao redor. Mas eu quero dizer uma palavra para o seu coração. Deus, a despeito disso, nunca te deixou só. E Ele sabe, e no tempo certo Ele vai dar o escape e o livramento que você precisa. Amém? Na verdade, ou já passamos, ou estamos passando. Mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. Preste atenção. O sofrimento chega para todo mundo. Não adianta. Faz parte da experiência humana. Ponto 2. A adversidade tem fontes diversas. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Como eu disse há pouco, de onde vem a adversidade? Ponto 1. As adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências. E, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Não é? Deus me dá uma ordem, Jonas, vai pregar a Nínive. E ele pega um barco para ir para outro lugar. Ele paga a passagem. É interessante que ele não só vai, ele paga. Né? Tem gente que está pagando para ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Desobedecendo a Deus. Saiba que a consequência dos seus atos, você vai pagar por ela. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre das consequências. Por isso que algumas das consequências são nós que trazemos sobre a nossa vida. Ponto 2. As adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas ruins, pessoas maldosas. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam no seu ministério. Sejam os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Na verdade, toda vez que você está envolvido no trabalho de Deus, não é? E está envolvido na obra do Senhor, sem dúvida você vai passar por perseguições. Alguém já disse certamente que ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. Se você está passando luta, ou se alguém está te ferindo, ou se alguém está perseguindo, ou está tentando desacreditar você, saiba que você está produzindo fruto para o reino e as pessoas tendem a perseguir. Eu quero ler então ainda Jó capítulo 1, do 9 a 12, que talvez é um texto clássico de alguém que é reta, justa. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó? Ele chama Jó de servo e chama a atenção para a atitude de Jó, para a vida ilibada que Jó, né? O caráter de Jó. E olha que, então, o que vai acontecer. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Ou seja, esse cara é abençoado demais, não é? A obra das suas mãos abençoaram o seu gado e se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da tua presença do Senhor. A adversidade pode surgir por uma ação de Satanás. Mas por que eu parei e dei uma pausa aqui? Nos dois primeiros pontos, que a adversidade pode ter origem em você mesmo e pode ter origem em outras pessoas, porque nós temos a tendência de dizer que tudo é o diabo. Eu sei que ele é o pai da mentira, é o Deus desse século, ele não tenta nos afastar dos caminhos do Senhor, mas nem todo mal produzido no mundo, ou que tem origem no mundo, é por causa do diabo.
tem pelo menos os próximos pontos, o ponto 2 e o ponto 4, o ponto 3 e o ponto 4, ele vai falar, ela pode ter origem em Satanás, mas ela pode ter origem divina. Nesse ponto agora que o texto que nós lemos, não é? Satanás, ele sai da presença de Deus e toca Jó, não é? Toca a família de Jó, os bens de Jó e toca na saúde de Jó. Existem aqui dois extremos a ser evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas, não é? Subestimar é dizer que o diabo não existe e que isso é uma invenção humana. O diabo existe, ele é real e a Bíblia diz que o é. Mas superestimar também, porque se você prestou atenção na leitura do texto, Satanás ele só age depois da permissão de Deus. Então, vamos estabelecer um ponto. Se você é filho de Deus e você aceitou o sacrifício de Jesus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. E você pode me perguntar, mas como acontece? Pode acontecer o que aconteceu com Jó. Deus permite que o diabo, ou que os demônios, ou que o mal chegue na sua vida, mas para agir de forma pedagógica, com um propósito, na verdade, de glorificar quem ele é. Ok? De mostrar a glória de Deus através da sua vida e através do seu sofrimento. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para esbofetear. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Então a nossa atitude é de ficar atento, tá certo? Mas nós não podemos também superestimar o diabo. As adversidades, no ponto 4, também podem surgir por ação divina. Para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações, Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização dos seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, enviou o terremoto para a conversão do carcereiro de Filipe, provocou a cegueira na conversão de Paulo, permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Olha, como nós lemos, permitiu que o apóstolo Paulo passasse por aquele naufrágio. Você está me entendendo? Então há circunstâncias em que Deus permite a provação, permite a tribulação, permite momentos difíceis na nossa vida para que ele seja glorificado. E ponto 3, a adversidade é pedagógica. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Vamos lá, ponto 1 aqui. Na adversidade aprendemos que somos pó. No drama produzido pelo Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar as grandezas de Deus, o rei Davi indaga: quem é o homem para que te lembre deles? Salmo 8, 4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Agora você pensa só, se um pequeno vírus causou um estrago como esse, você imagina se a ira de Deus fosse derramada sobre nós. Não é? Ou como a Bíblia conta histórias do que, como no Egito, que as pragas que Deus mandou, você imagina o que Deus não pode fazer se ele quiser agir. Por isso nós precisamos entender que nós como cristãos aguardamos a volta de Jesus, porque há um dia determinado, e aí sim, o mundo vai entender e ver a ira de Deus, onde Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade, por causa da sua desobediência. E aí você, lá no livro de Revelações e no livro de profecias, como Daniel, então você vai ver alguns acontecimentos que vai sobrevir sobre a humanidade. E não vai ser só um vírusinho, não. Vai ser muito mais. Por isso nós precisamos estar atentos. E se você ainda que está me ouvindo não aceitou a Cristo como seu Salvador, aceite e receba a promessa de Deus de morar na eternidade e fugir da ira que está por vir sobre a face da terra. Ponto 2. Na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar:
O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. Ponto. Não é? Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo é mentiroso. Não podemos nos descuidar com áreas de nossa luta. Vamos ler aqui? Olha o que Tiago 1, 2 e 4 diz. Meus irmãos, consideremos motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, o que nós podemos tirar desse texto aqui? Né? As diversas provações produzem na sua fé, né, perseverança. E a perseverança vai fazer uma ação completa para que você seja maduro e íntegro. Ou seja, as provações levam à maturidade e à integridade da fé. Você está entendendo? Então, ela é pedagógica. Ó, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Está entendendo? Então, o crente, a despeito do sofrimento que possa passar, ele tem a convicção e a certeza que o seu sofrimento chega até onde Deus determina. Por isso ele é pedagógico. Na adversidade aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltar os recursos humanos, celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. No Salmo 119, verso 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Está vendo o que o salmista diz? O sofrimento levou ele ao aprendizado. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Eles permanecem em seu trono conduzindo a nossa história. Vamos lá, ponto 4, o último ponto dessa lição. A adversidade nos faz crescer. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é a nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais do que as terrenas. Ele não olha para a adversidade como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Eu creio que um grande problema para essa geração é que ela perdeu a esperança dos céus. Ela deixou de olhar para cima e começou a olhar para essa circunstância. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e estava conversando de alguém que não está cumprindo a palavra, está sendo desonesto com ela e com seu esposo. E eu falei assim, o grande problema das pessoas, e essa pessoa é até crente, eu falei, o grande problema das pessoas é que elas fazem as coisas visando só aqui. E esquece que as nossas ações perpassam até a eternidade. Então, eu e você, e nós temos que trabalhar sabendo que o que nós estamos fazendo está sendo escrito nos céus, está produzindo frutos nos céus. Não é? Então, a pessoa vive só aqui. Eu preciso entender que as minhas ações, elas vão resultar na eternidade. Então, eu não posso pensar só no aqui e agora. E eu falei para ela assim, olha, deixa ele não cumprir a sua palavra, deixa ele ser uma pessoa de mau caráter, mas não permita que ele mude você. O que a gente não pode fazer é permitir que essas pessoas, que as circunstâncias, que o diabo nos mude, porque nós somos filhos de Deus e Deus está produzindo o caráter de Cristo em nós. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica como leve e momentâneo. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. Você está entendendo? Foi o que nós acabamos de ler. É uma
Deus está produzindo. A justificativa está em não atentar para as coisas temporais. Vamos ler ainda Romanos 5, 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus não derramou em seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja só. Então, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Tá certo? A esperança, então, foi derramada nos nossos corações, pelo próprio Deus. Na história da igreja, sempre houve adversidade. Desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo sempre esteve envolvida por muitos desafios. Não é? Eu até penso, porque muito se fala da igreja, mas a igreja que nós estamos falando sobre sofrimento da pandemia é muito referente à igreja do Ocidente. Porque a igreja no Oriente, em países muçulmanos, onde é proibida a pregação do evangelho, né? Em países não só muçulmanos, de outras religiões, onde os estados são autoritários e que proíbe a expressão religiosa, as igrejas já passam por sofrimento. Saiba que existe talvez mais mártires nesse tempo do que houve nos tempos da igreja. Muitas igrejas estão sendo queimadas. Muitos crentes estão sendo queimados vivos dentro das igrejas na hora dos cultos. Muitos crentes estão sendo mortos nas suas próprias casas, deitados nas suas camas, famílias sendo destruídas, porque não rejeitam, porque não negam o nome de Jesus. A igreja do Ocidente está passando por alguma privação por causa da pandemia do coronavírus, mas a igreja do Oriente já vem sofrendo há anos e muitos de nós sequer se dá conta disso, porque nós estamos vivendo numa vida muito tranquila. Por isso, em um vídeo que eu produzi e você pode achar no nosso canal, fala lá sobre a igreja e o efeito coronavírus. E um dos efeitos do coronavírus foi tirar a igreja da sua mordomia, da sua tranquilidade, onde estava, e de certa forma frustraram planos de muitos líderes e muitas igrejas, porque estavam muito tranquilas, estavam muito, não queriam fazer nada, estavam presas entre quatro paredes, e de repente a sua estrutura foi abalada. Saiba que desde Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, a igreja sempre esteve debaixo de perseguição. Por fim, para pensar e agir. Primeiro, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? 2. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? 3. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? E 4. Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos ao sofrimento, qual é a vantagem de servir a Jesus? Com certeza, a resposta daqui é continuando a confiar no Senhor e renovando nele a sua esperança. E a grande diferença e a vantagem é que o que disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. O crente em Cristo Jesus, a despeito do sofrimento, ele tem paz. Eu ainda convido você a fazer a leitura diária, de segunda até domingo, onde você pode encontrar diversos textos que vai ajudar no melhor compreensão e entendimento dessa lição. Pois bem, nós estamos chegando ao final. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar a descrição do canal, a revista Palavra e Vida desse trimestre, e você pode então se cadastrar, baixa ela para o seu tablet, celular ou computador, e você pode então, nas próximas lições, continuar acompanhando e acompanhar através tendo a revista à sua disposição. Não é? Hoje nós estudamos a lição Adversidade traz maturidade. Pois bem, a pandemia do Covid-19 trouxe sobre a igreja
um grande desafio. Eu quero dizer sobre a Igreja do Ocidente, muito mais em particular sobre a Igreja do Ocidente, um grande desafio, porque ela nos tirou da nossa comodidade. Ela nos levou a novos desafios, a uma nova postura. E nós, em meio a essa diversidade, nós precisamos mostrar ao mundo que não tem esperança, um mundo que não conhece Deus, que não tem Jesus, que foi abalado por um pequeno vírus, né? Que se viu impotente, mostrar que nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder. Também devemos repensar nesse tempo sobre a teologia de não sofrer. A Bíblia, em momento algum, disse que nós não iríamos sofrer. O próprio Jesus, como já disse outras vezes durante a lição, que no mundo nós teríamos aflições. Então, o sofrimento faz parte da natureza humana. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração, como eu ouvi outro dia, muito mimimi. Nada pode sofrer, nada pode passar, porque logo quer abandonar o Evangelho, logo quer largar Jesus. Nós precisamos renovar a esperança. Eu ainda peço a você que se inscreva nesse canal, né? Que você acione ali o sininho das notificações para os próximos vídeos e compartilhe com seus contatos, né? Entre aqui na descrição, não deixe de inscrever. Tem muita gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo. E quando você se inscreve, você está, de certa forma, ajudando a promover o canal. Que possamos nos ver no próximo encontro nesse lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E que em meio a tribulações, saiba, Jesus está conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.